CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Gilberto, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Gilberto, eu já antecipei aqui para os nossos ouvintes que o seu tema de hoje era a possível volta do Orkut ao Brasil. É isso? Exatamente, Fernanda. O fundador do Orkut, o empresário turco, que tem o mesmo nome Orkut, eu não vou me atrever a falar sobre o nome dele aqui, porque é um nome completamente diferente, né? Mas revelou que está trabalhando para relançar a rede social, né, que foi um marco lá no ano 2000, né? Acho que quem tem mais tempo aí de internet se lembra do Orkut, né? Tem até algo parecido com o Orkut, né? Que era uma coisa interessante, com aquelas comunidades, né? Aquela interação que tinha no Orkut, né? Então, segundo ele, né, ele está desenvolvendo uma nova rede social que vai integrar as experiências positivas que ele teve com o próprio Orkut e com o Hello, que é uma outra rede social lançada por ele há algum tempo atrás também para isso. A ideia dele, né, como ele colocou lá na entrevista, é utilizar tecnologias como inteligência artificial, aprendizado de máquina, para otimizar os algoritmos e melhorar aquela interação entre as pessoas, que no caso do Orkut eram bastante autênticas, mais significativas para isso, né? Só lembrando, né, que o site do Orkut foi desativado em 2014, né, e reativado em 2022, né, com a mensagem em inglês e português falando que algo novo estaria sendo construído, mas ainda não aconteceu nada. Então, aparentemente, parece que realmente o Orkut está se encaminhando para voltar, né? Vamos ver agora como é que vai funcionar. Agora, lembrando, né, aproveitando essa questão lá essa relembrança, né, do Orkut, tem outras redes sociais ou serviços que também saíram do ar, né? Ou seja, deixando aí muitos usuários tristes, né, nesse caso, né? E lembrando de alguns aqui que a gente tem no passado, o MySpace, né, que era uma das primeiras grandes redes sociais que a gente teve, né? Era bastante popular nos Estados Unidos, nessa MySpace. Ele foi criado em agosto de 2003, né? Ainda tem o site funcionando, mas a partir de 2010 praticamente ele não funcionou mais, né? Não tem mais isso, né? Outra rede social que foi assim, uma aposta grande, né, foi o Google+, né? Uma rede social que foi criada em 2011 e foi desativada em 2019, né? O Google tentou fazer alguma rede social para competir com o Facebook, né? Mas, na verdade, não deu muito certo, a pessoa não comprou muito a ideia do Google+, né, e acabou ficando para trás, né, nesse caso. O que ficou do Google+, foi o Hangout, né, que era aquela ferramenta de videoconferência que depois evoluiu, foi rebatizado de Meet, né, de Google Meet, para isso. Então, é uma outra situação. Além de outros comunicadores instantâneos, né, acho que os nossos ouvintes também devem se lembrar do MSN, né, o famoso MSN, que funcionou de 99 até 2014, né, que era um dos primeiros comunicadores instantâneos que a gente tinha, né, que falava de pessoa para pessoa, nesse caso, né, o ICQ, né, que ainda existe, né, ou seja, também que foi o primeiro desses mais famosos comunicadores instantâneos, né, mas que praticamente ele está funcionando, tem ainda os servidores lá funcionando, mas praticamente ninguém hoje tem utilizado mais o famoso, né, antigo ICQ lá que tinha isso, né? Além de alguns serviços, né, da internet também que ficaram pelo caminho, como o Alta Vista, um dos primeiros motores de busca da internet, né, também foi bem famoso antes do Google fazer o sucesso que ele tem, né? A gente usava o Alta Vista como buscador, né, de páginas da internet. Ele terminou o serviço, né, que ele foi desativado em 2013, né, nesse caso, né, para isso, né? E aí algumas situações como o próprio Napster, né, que era um serviço de compartilhamento de arquivos, que foi, depois de grandes problemas jurídicos, né, em relação a direitos autorais, ele foi desativado em 2001. Então, vários serviços aí que acho que os nossos ouvintes, até convidar nossos ouvintes para relatar suas experiêncies aí com essas outras redes sociais, serviços de comunicação instantânea, ou de busca que tinham na internet, né, que infelizmente ou felizmente ou infelizmente não fazem parte mais aí da internet. Pois é, e apesar desse momento nostálgico aqui, você acha que há espaço para todo mundo, assim, para ter esse monte de aplicativo no smartphone? Acho que hoje em dia não mais. Hoje em dia assim, as pessoas são muito seletivas, até porque é tanta input, né, tanta informação, que você não consegue acompanhar tudo mais, né? Ou seja, tem Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok
e mais uma série de outros, o próprio Discord também. Então, ou seja, tem muitas inputs, as pessoas não conseguem acompanhar tudo isso, né? A gente é uma quantidade de informação muito grande, então as pessoas acabam ficando bem seletivas. A gente está vendo isso com o Facebook e o Instagram, né? As pessoas estão começando a abandonar, de certa forma, o Facebook e se concentrar numa outra rede social, que é o Instagram, nessa situação, que é bem normal, né? Bem natural esse tipo de migração, né? Algumas ferramentas têm um nicho, né? Por exemplo, o antigo Twitter, o X, né? Tem um nicho muito grande de usuários, tem ainda uma quantidade muito grande de usuários, mas é um nicho mais a partir de notícias, um pouco nessa linha, né? De notícias ou publicações bem específicas para alguns grupos, né, específicos de assuntos de interesse. A estratégia do Face, do Instagram e do Threads, né, que eles unificaram, você pode fazer tudo numa única publicação, né? Mas assim, é difícil de acompanhar tudo, né? Por exemplo, mesmo tendo o Threads, assim, cresceu bastante, tem muitos usuários ainda, mas ele não decolou, assim, o sentimento que eu tenho, pelo menos, é que ele não vai fazer frente, por exemplo, ao Instagram, nem ao X, porque, assim, acho que tem aquele boom inicial, até de curiosidade, as pessoas vão lá e criam a sua conta, né, para ver como é que é aquela situação, mas depois acabam, assim, não seguindo, abandonando, mesmo largando a conta lá desativada daquela rede social. Pois é, a gente tem aqui alguns ouvintes nostálgicos que estão se lembrando do tempo do ICQ e Orkut, por exemplo, né, Patrícia? Exatamente, Giovanni falando que sente saudades do ICQ, que era tipo um chat de conversa, né, o Orkut, que era a rede social, dizendo que tem saudades de quando a internet ainda era ingênua. Olha, Célio, muito bem observado, viu? Muito bem. Na época do Orkut, as coisas não eram tão assim, agressivas, né? Tão radicais assim como é hoje, né? Ele tem uma excelente lembrança aí do nosso ouvinte. O Claudenir está aqui também lembrando do Emule, que a gente baixava vários arquivos de música, você lembra? E lembro, era basicamente da época do Napster também, né? Gnutella também, outro que eu até lembrei aqui agora, do próprio Gnutella também, que eram ferramentas de compartilhamento de arquivos, né? Que tiveram grandes problemas com direito autoral na época, né? Algumas plataformas foram fechadas judicialmente, seus proprietários foram até processados, e aí depois, como veio as plataformas de streaming, acabou matando essa questão de compartilhamento de arquivos, né? Ou seja, você não tem mais que ficar guardando aquele monte de músicas no seu dispositivo. Tinha aqueles tocadores de MP3, né, que colocavam as músicas no tocador de MP3. Isso acabou com a plataforma de streaming e a internet mais acessível, acabou que você não precisa guardar nada. Você vai lá, escolhe a sua playlist e sai ouvindo. Eu lembro também do KD. Você falou do Alta Vista, eu lembro do KD, o buscador. Sim, né? Tinha o Webcrawler também, um outro de buscador bem antigo também, que vieram com a ideia de buscar na internet, que acabou que o Google acabou desbancando todos eles. Né? E a pergunta do Kennedy aqui é o seguinte, já que para quem já teve Orkut, ele vai ressuscitar aquele login antigo com tudo que tinha dentro ou não mais? Não mais, provavelmente ele vai fazer uma rede social completamente nova, aquela que tinha lá antes, inclusive, não está nem mais disponível, né? Talvez esteja guardado em algum servidor lá mais antigo, no backup, mas a princípio o que ele comenta é que vai ser uma rede completamente nova, né? Com um novo tipo de interação. Entendido. Ok. Vocês podem ir comentando, né? Quem já passou por todos essas redes sociais, rede social. Rede social, chat de conversa. E a gente falando, o ouvinte falou do Emule, né? O Claudenir, o Giovanni está aqui brincando, dizendo, nossa, que medo da Polícia Federal bater na minha porta. Por quê? Verdade, viu? Verdade. Enfim, gente, essa possibilidade foi levantada, como o Gilberto contou, né, com um dos fundadores do Orkut participando de um evento aqui no Brasil. Que o Brasil, eu acho que depois dos Estados Unidos, é o maior usuário de rede social do mundo, não é isso? Adalberto tem essa informação aqui. É isso, Fernanda. Bom dia, Gilberto. Tudo jóia, Gilberto? Bom dia, Fernanda.
Olha, nós temos a informação aqui, Fernanda, que inclusive o Brasil é muito sempre... Os brasileiros, né, amam uma rede social, né? E eu tô pegando um dado aqui agora que aponta, por exemplo, que os brasileiros, nós formamos aí, na verdade, é o terceiro país, Fernanda, com maior consumidor de públicos de redes sociais. Foi um levantamento que foi realizado pela Forbes e apontou que a gente só tá à frente, a gente, na verdade, só tá atrás dos Estados Unidos e do México. Olha que dado curioso. Então, todo mundo aqui na América. Então, nós temos Estados Unidos, México, e aí, Gilberto, aparece o Brasil como o terceiro maior consumidor de redes sociais em todo o mundo. Mas sabe o que eu tô pensando, Fernanda? Se o Orkut realmente voltar, será, Gilberto, que isso não pode ser uma concorrência para o Instagram, por exemplo? Porque o Instagram hoje é uma rede social que é muito badalada, tá todo mundo no Instagram. Será que pode ter um conflito, uma disputa de rede social, Gilberto? Pode ser, acho que a ideia é exatamente isso. Então, isso no radar, né? Porque vão ser concorrentes, grandes concorrentes, né? Isso, mas talvez pela dinâmica, né, do próprio, pelo menos pelo que o Orkut está comentando, o maior concorrente dele talvez seja o próprio Facebook, né? Ou seja, assumir uma posição dentro do que é o Facebook hoje. O Instagram é uma rede social muito mais de imagens, de vídeos, né? Ou seja, dessa situação. E talvez a concorrência maior seja com o próprio Facebook mesmo. Ó, temos mais um ouvinte aqui falando um pouquinho do Orkut, é o Toninho. Bom dia, CBN, Toninho de Alto Lage. Sobre o Orkut, para mim foi o melhor, porque você podia redigir os textos e você mudava de cor, de fonte, tudo na hora, assim, não tinha que entrar em, outro aplicativo para você fazer isso. Era muito bom. E você, não sei hoje, né, se, voltando ao Orkut, se ele permitiria você mandar mensagem para N pessoas, entendeu? Ao mesmo tempo. Muito bom. O Orkut tem que voltar. E aí? Realmente a forma de interação do Orkut, né, era bastante interessante, né? Ou seja, tinha uma forma de interatividade que a gente não tem no Facebook, não tem nas outras redes sociais. E por isso que o Orkut, acredito, fez tanto sucesso nessa época, né? O Facebook começou, quem lembra do começo do Facebook, era muito ruim, assim, a interface era muito ruim, realmente bem tosca. Veio melhorando ao longo do tempo, mas sempre me deu a impressão de que, no caso do Facebook, fazia uma série de puxadinhos, né, para poder, muda ali, muda aqui, para poder adequar a situação. Já o Instagram não, o Instagram tem uma interface mais limpa, mais clean, né, bem mais fácil de você navegar. O Facebook sempre me pareceu uma interface muito ruim, né, e o Orkut é ao contrário disso, é uma interface muito leve, tranquila, muito bom. É isso. Vamos para os nossos destaques da semana? Vamos lá. Viralizou. Vamos começar, Fernanda, falando do Google. Estamos falando do Google aqui, né? O Google está sofrendo um processo, né, grande no Departamento de Justiça americano sobre monopólio, né? E aí o Departamento de Justiça americano está estudando, né, ter que separar, né, o Google, o buscador, do sistema operacional Android e do Chrome, né, do navegador Chrome. Ou seja, seriam separar em 3 empresas diferentes, de donos diferentes. Eles teriam que, teoricamente, vender, né, a parte do Android e do Chrome para outras pessoas, porque, como ele tem controle de tudo, né, seria uma situação de monopólio nesse caso. Isso não é novidade nos Estados Unidos. A gente teve um caso no passado da AT&T, que era uma operadora de telefonia que atendia os Estados Unidos inteiro, era praticamente um monopólio também, e foi obrigada a se dividir, né, em empresas menores, chamadas Baby Bells. Então, foi um caso parecido com esse, já não é novidade para os Estados Unidos. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar ao longo do caminho. Mas a ideia do Tribunal de Justiça seria que o Google teria que vender, né, o Android, né, para uma outra empresa, e a parte do Google, também do navegador, para outra empresa também, né, para isso. Outra notícia também que chamou a atenção essa semana, né, também envolvido a justiça, é que o WhatsApp sofreu uma derrota judicial aqui no Brasil sobre privacidade, né? Ele não pode agora, né, ou seja, a justiça decidiu que, de forma liminar, que o WhatsApp não pode mais compartilhar os seus dados não criptografados de usuários, ou seja, não as mensagens, mas quem falou com quem, né, quem faz parte de que grupo, né, não pode compartilhar esses dados, né, com uso em ofertas, anúncios, sugestão de amigos e grupos em outras empresas da Meta, como o próprio Instagram e o Facebook, né, então, e o Threads. Então, ou seja, o WhatsApp não pode mais, teoricamente, por enquanto, pelo menos, ela pode ter recurso, mas, por enquanto, não pode compartilhar esses dados
com as outras empresas da Meta, né, para isso, né? E, por último, uma notícia muito triste, na verdade, né? A gente teve o acidente lá do avião, né, lá, do ATR, né, que caiu, e agora mais de 30 perfis falsos foram identificados e bloqueados, né, tentando levantar de forma fraudulenta recursos em favor das famílias das vítimas. Ou seja, criaram perfis fazendo de conta que eram famílias das vítimas e para arrecadar dinheiro, né, supostamente para arrecadar dinheiro. Então, é muito, muito triste que as pessoas se utilizem de um acidente, né, para poder aplicar golpes em terceiros, né, para isso. Então, muito cuidado com essa situação. É isso, Gilberto. Te agradeço pela sua participação aqui conosco, viu? Até a próxima semana. Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas participações. Vamos aí ficar curtindo a expectativa do Orkut, né, se vem ou não, né, para isso. E até a quarta-feira com mais tecnologia. Até lá.